Olá, eu me chamo Marlise Alves e é um prazer estar aqui com você em mais um programa Evolução Financeira. O tema do nosso programa de hoje é a satisfação com relação à vida financeira. Será que você se sente satisfeito, satisfeita com a sua atual situação financeira? Eu quero te trazer algumas verdades sobre isso e muito mais. No segundo bloco, nós vamos fazer um treino de prosperidade prático para que você faça aí na sua casa, no seu trabalho, de onde você está assistindo esse momento, o percentual de satisfação sobre a sua vida financeira no hoje, nesse dia de hoje em que você está acompanhando esse programa. E no terceiro bloco nós vamos ter aqui a presença do Júnior Gonçalves falando também sobre isso, sobre a satisfação de investir em criptomoedas. Será que existe ou será que não existe? Fique com a gente e vamos ter um ótimo programa de evolução financeira. Para a gente começar, eu quero trazer um pedido de ajuda que eu recebi através do meu Instagram, @MarliseAlvesOficial, mas você pode mandar também aqui para a RZ TV, nos canais que a RZ abre aqui para você. Vamos acompanhar aqui na tela. A frase que eu vou ler aqui é de Juliana Souza, aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e diz o seguinte: minha vida financeira está estável. Tenho meu emprego fixo, gosto da minha qualidade de vida, tenho algumas parcelas, como por exemplo carro e apartamento, mas tudo dentro do controle. Tudo sendo pago adequadamente. Ainda assim, tenho a sensação de que não estou crescendo financeiramente. Será que é verdade? Bom, Juliana, vamos conversar sobre isso e você também que está aí do outro lado. Isso está me cheirando a uma insatisfação financeira. Será que realmente ter um carro, ter uma casa, ainda que financiados, estão sendo pagos, seu dinheiro entra todos os meses, vai te trazer esse processo de satisfação financeira? Esse processo de alegria frente à vida financeira, de euforia, de dizer assim, não, agora eu estou realmente naquele momento desejado. Eu vou dizer o seguinte, né, alguns pontos sobre as questões que Juliana trouxe e vou trazer, claro, ela que sempre me ajuda por aqui, né, na verdade é ela que sopra todas as coisas ruins que acontecem sobre nós, sobre a nossa vida financeira, a Dona Encrenca, simbolizada aqui. Quem é a Dona Encrenca? Para você que não acompanhou talvez os programas anteriores, a Dona Encrenca é a nossa voz interna, a nossa voz negativa que faz com que a gente tenha momentos difíceis, de descrédito, de não acreditar que é possível. Enfim, ela sopra vozes negativas. Se você é de uma geração aí mais de trás, talvez da minha geração, você vai lembrar dos desenhos do Pica-Pau, né? Tinha a voz do bem e a voz do mal. Então a voz do mal, digamos aqui, é a Dona Encrenca que nos cita frases negativas. E olha só o que Dona Encrenca traz aqui dentro dessa frase que Juliana nos trouxe. Primeiro de tudo, a questão da estabilidade. Então, uma das frases negativas ou a frase de crença é que estabilidade é bom. E eu quero te dizer o seguinte, estabilidade pode ser um perigo, porque a estabilidade vai te trazendo uma zona de conforto que muito mais do que o conforto, às vezes ela é traiçoeira. Traiçoeira no seguinte sentido, eu estou tão habituada com isso que eu tenho que se isso me falta, do dia para a noite eu não sei como agir. Aqui a gente pode pensar nas questões profissionais, então eu acabo não evoluindo financeiramente, não vou fazer um curso, não vou me aperfeiçoar, porque tá muito bom como está. Então eu fico naquele quentinho. Você já ouviu a história do sapo? Eu vou contar. Dizem, nunca fiz essa experiência, que quando a gente coloca um sapo dentro de uma panela com água gelada, ele fica ali dentro. A gente liga o fogo e ele vai aquecendo, aquecendo, aquecendo até ele morrer ali cozido, né? Ele não pula. Agora, se eu pegar um sapo e jogar ele dentro de uma panela de água quente, água fervendo, ele vai dar um salto e ele vai sair dali. O que eu quero dizer? A gente se acostuma com a mesmice, acostuma com as coisas de sempre, de todo dia. Assim como a Juliana tá trazendo aqui, né? Ela tem um emprego fixo, ela tem a renda fixa, consegue pagar as parcelas, mas ela acha que não tá legal.
Será que a sua vida financeira aí tá legal? Fica aqui essa pergunta reflexiva para você. Segundo ponto que eu quero te dizer é o seguinte: existe aí, né, dentro dos meus conceitos, o conceito do pobre confortável. Quer saber mais sobre isso? Eu já fui uma pobre confortável, não me orgulho nada disso, mas por muito tempo e muitas vezes eu tenho que me pegar dizendo assim, olha, Marlise, não é mais aquela pobre confortável, né? O que era pobre confortável? Tem uma boa casa, tem um bom carro, tá tudo funcionando adequadamente, a minha renda tá chegando, mas no fundo eu não estou evoluindo, não estou crescendo financeiramente, estou sempre igual. Não tenho uma reserva financeira, estou sem uma previsão de futuro, não tenho perspectiva de aumentar a renda. Então, será que esse não é o seu caso, Juliana, de estar aí nesse banho-maria do sapo ou sendo uma pobre confortável? Então, vale a pena olhar para essa situação. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui é a questão dos sonhos. Quando a gente pensa que a vida financeira está estabilizada ou está na mesmice, muitas vezes é porque nós não estamos realizando sonhos. E eu vou perguntar aqui para você, será que você está realizando seus sonhos? Será que está fazendo sentido para você fazer uma programação, pensar naquela reforma da casa, talvez pensar numa viagem, pensar na reserva financeira que você quer ter no futuro, na sua renda passiva, na construção dessa renda passiva? Tudo isso faz parte desse sonho que, se eu não tenho, eu acabo ficando nessa mesmice. E aí sim dá essa sensação de insatisfação financeira. Outro ponto aqui que eu quero trazer é a questão dos objetivos de futuro. Daqui 5 anos, onde você quer estar financeiramente falando? Você tem projetos de futuro? Porque se você não tem, você está sendo dominado por quem? Por dona encrenca. Agora, se você tem, você já tem um rumo, uma direção, esse é o seu projeto de evolução financeira. Bom, no próximo bloco nós vamos fazer uma autoavaliação financeira na prática. Então pegue papel e caneta aí e nós vamos medir aí em percentuais como que você está frente à vida financeira. Até já! É uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. RZTV, o canal que investe em você. Vamos ao nosso treino de prosperidade desse nosso segundo bloco do programa Evolução Financeira. Vamos falar sobre a satisfação frente à vida financeira. Quero saber se você realmente está satisfeito, se está satisfeita com relação à vida financeira. E mais do que isso, você deve me contar depois, tá? Vamos fazer um combinado aqui, deixe no comentário desse vídeo, ou então me procure no Instagram, @marlisealvesoficial. Vou adorar saber qual foi o seu percentual de satisfação sobre esse exercício. Vamos acompanhar aqui na tela. Você vai responder o seguinte: de 0 a 100%, avalie os seus resultados pessoais nos itens que vão aparecer aqui na tela com relação à sua vida financeira. Então, primeiro item, geral.
Estou satisfeito, satisfeita com a minha vida financeira? De 0 a 100%. Qual é o seu nível de satisfação? Anota. Depois, segundo item. Costuma estabelecer metas financeiras, planejar e atingir essas metas? Como que tá por aí? Será que existem metas financeiras aí na sua vida? Você consegue planejar e agir? Não só fazer planejamento, mas também tomar ações para a sua vida financeira? Sim ou não? De 0 a 100, o quanto que você está satisfeito com relação a esse item? Planejamento, ação. Terceiro ponto, aqui na tela também, tenho total controle do meu orçamento pessoal e do meu orçamento familiar? Eu consigo controlar as minhas entradas e as minhas saídas? Eu tenho anotações, eu sei qual é o meu custo de vida? E aí, quando eu pergunto sobre custo de vida, essa é uma das informações mais importantes da nossa vida familiar, né? Quanto que custa a minha família para viver? Quanto que eu preciso colocar de dinheiro todos os meses aqui nessa casa para garantir alimentação, garantir moradia, bem-estar dessa família? Esse é um dos pontos muito importantes, ponto fundamental aí no nosso negócio. Então, que tal pensar sobre isso, sobre esse processo de evolução financeira? Você tem total controle dos seus gastos, do seu orçamento pessoal e familiar? Então, de 0 a 100, indique aí qual é a sua satisfação sobre esse item. Quarto ponto. Costuma obter um saldo mensal positivo, isto é, ganhar mais do que gasto? E aí, será que está positivo aí todos os meses? De 0 a 100%, quanto que está positivo? Que todos os meses sobra um pouquinho? Que pelo menos não fica no vermelho ou que fica no 0 a 0? Coloca aí de 0 a 100%, quanto que você está satisfeito com esse item. Quinto item do nosso treino de prosperidade. Sei o que me motiva e me satisfaz quando o assunto é dinheiro? Tenho consciência disso? Qual é o seu nível de satisfação com relação a isso? Sobre esse saber realmente o que te motiva e te satisfaz. De 0 a 100, anota aí. Sexto ponto, tem mais coisas aqui. Olha só, gosto de conversar sobre dinheiro e finanças? De 0 a 100, quantos por cento que você gosta? Saiba que esse é um assunto que vai te ajudar a ter mais dinheiro, inclusive. Então, se a tua resposta aí for menos de 30%, menos de 50%, assista mais programas de evolução financeira para a gente conversar mais sobre esse assunto aqui e que isso não seja um tabu aí na sua vida. Sétimo ponto. Sou capaz de reconhecer hábitos e comportamentos que não produzem bons resultados financeiros em minha vida? Entendo suas consequências negativas e aceito a responsabilidade de mudá-los? E aí, será que você sabe identificar os seus hábitos? Aqueles hábitos que realmente fazem sentido aí para você? Responda aí de 0 a 100 o quanto que você consegue identificar isso aí na sua vida. E claro, né? Faça agora as contas. A gente respondeu aqui 7 questões. Você vai pegar esses números e vai traçar uma média. Vai somar tudo, vai dividir por 7, aqui como boa contadora que sou, adoro um número. Então vamos partir de algum lugar. Qual é o seu nível de satisfação financeira hoje? Será que é 50%, 30%, 70%? Vou dizer uma coisa para você, independente, a não ser que você tenha tirado 100% de satisfação, que eu acho muito difícil, independente de onde você está, é possível evoluir financeiramente. Acompanhe todos os programas de evolução financeira, que são verdadeiras aulas, onde eu vou te ajudar a quebrar suas crenças, a olhar de maneira assertiva para esses números e então, claro, evoluir financeiramente. Eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer. Vou até fazer aqui nessa câmera. Quando eu penso em dinheiro, vejo o dinheiro como complete a frase. Vou repetir. Quando eu penso em dinheiro, eu vejo o dinheiro como Qual foi a sua resposta? Será que foi como um problema? Como um dificultador? Ou você vê o dinheiro como um meio, como algo a ser atingido, como uma possibilidade de evolução? A resposta para essa frase indica muito dos seus resultados. Será que ela é mais positiva ou será que ela é mais negativa?
E mais a última pergunta aqui, vou colocar aqui na tela. Meu principal temor com relação ao dinheiro é... Saiba que é muito comum nessa pergunta ficar sem dinheiro, ficar sem nada, perder tudo. Isso tem a ver também com as questões sociais. Essa é um grande medo da humanidade, ficar pobre, ficar sem dinheiro, passar necessidade. Então eu vou te dizer o seguinte, confie no seu potencial. Confie naquilo que você já tem aí de potenciais, estude sobre dinheiro e finanças, evolua financeiramente para que você saia desse ponto A, que foi onde nós vimos hoje, para evolução financeira, para onde você deseja estar. No próximo bloco eu vou conversar sobre com o Júnior Gonçalves sobre essa questão também, né? Será que existe satisfação financeira para quem investe em criptomoeda? Nós nos falamos mais no próximo bloco. Até lá! De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Começamos então o nosso terceiro bloco, que é aquele famoso tira dúvidas sobre criptomoedas, aquele momento em que eu tenho uma aula semanal aqui na RZ com o meu amigo Júnior. Bem-vindo, Júnior! Olá, Marlise! Olá a todos que estão assistindo o programa. Então vamos às perguntas da Marlise mais uma vez aqui no terceiro bloco. Espero que essas perguntas e respostas estejam te ajudando ao longo dos... Estão me ajudando, me convencendo a investir em criptoativos. Então, Júnior, o nosso tema do nosso programa de hoje, né, foi a satisfação com relação ao dinheiro. Muitas pessoas se sentem insatisfeitas quando o assunto é finanças, é dinheiro, por não perceber a sua evolução financeira e tudo mais. Então, eu tenho uma pergunta bem pessoal para ti, né? Sem problemas. Eu quero te perguntar se tu estás satisfeito com os teus investimentos em criptoativos. Bom, vamos partir do princípio, né? Se eu não tivesse satisfeito, era muito provável que eu não estaria aqui falando tão bem desta criptomoeda e principalmente sobre a importância de investir. Então a resposta é sim, estou muito satisfeito com os investimentos. De 0 a 10, quanto? 11. 11? Nossa, me surpreendeu com a resposta. Por conta da escassez que a gente fala desses ativos digitais, eles acabam te surpreendendo, entendeu? Por exemplo, tem ações, etc, que as pessoas têm previsões que vai subir tantos % no mês, no ano, né? E com os criptoativos, de certa forma, o pessoal tem uma ideia também, mas cada dia ele surpreende cada vez mais. Por isso eu diria que de 1 a 10 é 11. Ah, muito bom. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Como que é a satisfação com relação aos teus clientes, ao grupo de clientes que tu atende, a tua carteira de clientes? Os clientes também sentem essa satisfação financeira? Com certeza, tem muitas histórias, inclusive, né? Mas eles sentem porque no mercado tradicional, como você explica aqui na maioria das vezes,
De fato, para você ter grandes valores a receber mensalmente, né? Isso demanda muito tempo, né? A longo prazo, então a pessoa tem que investir ou investir uma grande quantia em certas ações ou investimentos tradicionais. Nos criptoativos, isso não funciona exatamente assim. Às vezes a pessoa pode começar com um pouquinho e com a valorização dos ativos, eles começam a ter rendimentos que jamais imaginavam. Esses tempos teve um cliente amigo, inclusive amigo meu de infância, que falou, pô, Júnior, minha esposa, eles tiveram um filhinho lá, tudo certinho, né, a filhinha deles, e assim que ela fez o primeiro aninho, ele conseguiu pagar com ajuda e auxílio dos criptoativos que ele tem investido. Então, ele pagar falou, a festinha. Pagar a festinha dele. Tá, falou assim, legal. cara, jamais eu imaginei que através do investimento eu conseguiria pagar, né? Porque as pessoas acham, não, eu tenho que trabalhar esse mês para pagar o aniversário do meu filho. Ele jamais imaginou que o investimento pagaria um aniversário, uma coisa que ele tanto queria, tão especial para ele, né? O rendimento do investimento. A O gente está rendimento, falando não é nem do tudo. rendimento. Exatamente. Então, Certo. são várias histórias, tanto senhores de idade, né, pessoas que não tinham condições, porque é o que eu costumo dizer, os criptoativos, Maris, eles te dão a oportunidade de começar com muito pouco e chegar a muito, mas, como eu tenho sempre falado pra ti aqui, de forma segura, com uma consultoria, uma assessoria de qualidade. Ótimo. Dentro dessa parte ainda de satisfação financeira, o que tu diria para alguém que está ainda pensando se essa é uma opção viável ou não, considerando todas as inseguranças, né? E, aliás, esse é o tema do nosso próximo programa. Fica ligado aí, né? Mas considerando que muitas pessoas têm inseguranças frente a investir em criptoativo, o que tu diria para quem está insatisfeito financeiramente hoje? Então, a insatisfação, ela vem exatamente por isso, porque muitas pessoas com pouco, elas às vezes parece que tá andando na esteira, ela corre e acaba não saindo do lugar. E aí quando ela acha que vai sair, ela vê o resultado, poxa, mas falaram pra mim que era tão bom investir tantos R$1.000 aqui, e me rendeu só isso aqui, esse pouquinho, etc. Então a pessoa acaba se desmotivando com isso, né? O que eu diria para essa pessoa? Estude, procure aprender mais sobre criptoativos, como você está fazendo, né? Exato. Eu nunca digo para ninguém chegar assim no escuro e investir de qualquer maneira, mas estuda que no meio do estudo seu sobre criptoativos, com certeza você vai querer investir mais ainda e já vai começar a imaginar de forma segura aonde você pode chegar. Muito bom. Nos nossos bastidores, tu estavas comentando sobre um fato que eu desconheci e eu quero compartilhar isso com quem está acompanhando, né? Muitas vezes o criptoativo, a criptomoeda, ela é tida como ilegal porque não está dentro do escopo da Receita Federal. Regulamentada, né? Porque não é o Banco Central que está cuidando disso na sua carteira ou nas suas mãos. Mas tu me trouxeste uma informação muito importante, referente a depósitos na primeira compra, né, da criptoativo ou em compras seguintes. Fala um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, não é só na primeira. Toda vez que você for fazer isso, você tem que ter esse documento, né? Só que, vamos colocar um parênteses que agora pode, no outro, acho que foi no primeiro ou no segundo programa, falei pra você que em 2010 os nerds, só nerds usavam Bitcoin, depois só bandidos, era a falácia da vez, né? Depois só especuladores em 2014, ali 2015, 2017 era só pequenos empresários, depois em 2020 pequenas empresas faziam isso, e agora em 2021 é pequenos países. Então a parte do Bitcoin não ser legal, agora a gente pode botar vírgula no Brasil. Tá. Porque em El Salvador, por exemplo, é uma moeda corrente, onde as pessoas vão no mercado, na loja e pagam suas contas em Bitcoin. Então, isso foi recente, foi né? Recente. Foi no começo do ano estudado, mas virou lei e decreto agora no mês de setembro. De 2021, que é quando a gente está gravando esse episódio. Exatamente. Então, para você ter uma ideia, quando você quiser investir, vou pegar um dinheiro sujo, um exemplo, como as pessoas veem isso, e vou investir 300 mil em criptoativos. Não é assim que funciona, né? A pessoa vai ter os 300 mil reais, ela pode investir, mas tudo certinho regulamentado para as compras de criptomoedas. Depois você pode colocar numa wallet física e tudo mais, mas quando você for fazer depósito acima de 70 mil reais, eles pedem sim o teu imposto de renda, pede a tua declaração, para saber de onde veio aquele dinheiro, que já vai contra o que as pessoas dizem. Mas as pessoas usam o Bitcoin para lavar dinheiro. Mas você não consegue pegar 1 milhão de reais e comprar em Bitcoin sem passar todos os dados
corretos e certos dentro das corretoras de criptomoedas, né? Perfeito. Isso me traz como contador uma segurança, né? Muito Assim, bem. do tipo, que bom, né? Tem alguém olhando, tem alguém cuidando, sabendo que esse dinheiro realmente não é um dinheiro de lavagem, né? Veio da onde? Veio de uma fonte lícita e aí eu quero investir ali porque eu quero ter um rendimento diferenciado. Exatamente. Inclusive, por exemplo, quando as pessoas dizem, tá, mas o que é legal, né? É aquilo que, no mínimo, eu possa declarar. Você concorda comigo? Sim. E você declara bitcoins hoje. Lá tem o código 88, tem o código 89, tanto para tokens, para bitcoins, para, enfim, vários criptos, você consegue declarar. O que o pessoal não entende é que o bitcoin é um bem. Assim como uma pessoa tem um apartamento, ela tem um carro e ela declara esses bens, ela também vai declarar bitcoins. Porém, o bitcoin tem mais liquidez, né, Marlise? Por exemplo, você tem 5 apartamentos de 1 milhão cada um, você tem 5 milhões em patrimônio. Mas se eu te pedir agora, você não tem esses 5 milhões, porque você vai ter que achar alguém para comprar, o avalista, ir no terreno, ver, etc. Todo o processo burocrático de uma venda de um imóvel. Com bitcoins, não. Se eu tenho 5 milhões de bitcoin, eu entro na mesma corretora que eu comprei, que eu passei todos os meus dados de segurança e liquido 5 milhões em bitcoin e estão na minha carteira em reais ou em euro, ou em, enfim, libra, como eu te falei, que ele se transforma em qualquer moeda, entendeu? Então tem muita segurança, sim. Isso é uma coisa que o pessoal às vezes não estuda ou ouve falar e sai dizendo como verdade, né? Certo. Então, mais um esclarecimento, né? Aqui, uma quebra de tabus, talvez, né? De pensar que Bitcoin é ilegal, que Bitcoin, né? Tem que declarar igual, né? Vai ter que constar lá na sua declaração de bens e direitos, junto com seu patrimônio físico, com as suas outras moedas estrangeiras, e tá tudo certo. Vai declarando ano a ano aí, quando vender, paga o ganho de capital. Exatamente. Sem problemas nenhum. Tem isso, exatamente. Né? Tem que pagar o ganho também. Claro que tem. Tu deve conhecer que tem pessoas que não declaram o seu apartamento. Sim. E tem pessoas que não vão declarar os seus bitcoins. Isso é uma opção da pessoa, mas... Opção ilegal. Ilegal. Então, por que eu te digo isso? Porque as pessoas falam, mas o fulano não declarou Bitcoin, tá bom? Ele não quis declarar, isso não significa que a moeda tem um problema, que o problema é o Bitcoin, né? O problema é o contribuinte que não declara. Exatamente, senão quem não declara o seu apartamento ou o seu terreno, então vamos demonizar todos os terrenos e carros e tudo. Exatamente. Porque as pessoas não declaram, então é isso que as pessoas às vezes não conseguem ligar, entendeu? O problema não é a moeda, e sim a pessoa que usa ela, entende? Perfeito, perfeito. Júnior, muito obrigada por esse esclarecimento e até o próximo. Até o próximo, tá vendo, gente? Tem muitos paradigmas, mas quando você pergunta como a Marlise faz aqui todos os programas, todos os tabus são quebrados. Procure assessoria com qualidade, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de entrar para o mundo dos criptoativos. Muito bom. Gente, até o próximo programa, onde nós vamos falar mais sobre também esse assunto aqui de evolução financeira. Até lá!